Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um tema que, assim, tá por toda a Bíblia, mas que muitas vezes passa batido. A gente vai falar dos deuses pagãos, aquelas divindades que os vizinhos de Israel adoravam. Uhum. E para essa conversa, a gente está partindo de um artigo teológico bem recente, de 10 de novembro de 2025. O nome é Deuses Pagãos, citados ao longo da Bíblia. Exato. A nossa missão aqui é entender não só quem eram esses deuses, mas por que eles eram tão magnéticos, tão atraentes, sabe? E como essa atenção toda moldou a identidade de Israel. E é fundamental entender que essa não era uma discussão, assim, teológica abstrata. Não era um debate acadêmico. Era algo prático. Era uma questão de sobrevivência. A fonte deixa muito claro que, para a mentalidade da época, adorar outros deuses era quebrar a aliança com Yahweh. Era, tipo, uma ameaça existencial. Ok. Então vamos começar pelo que mais importava na vida deles. O dia a dia. A subsistência. Exato. Uma sociedade agrária precisa de quê? Chuva, colheita, filhos. E é aí que entra o grande concorrente de Yahvé, Baal. Ah, Baal. O nome já diz tudo, né? Significa senhor ou mestre. Ele era o deus cananeu da tempestade, da chuva, da fertilidade. E o que é fascinante em Baal é o quão prática era a proposta dele. Pensa na vida de um agricultor daquela época. Aham. A sua maior ansiedade é a seca. A sua vida, a vida da sua família, tudo depende da chuva. E Baal, com aquele mito de morte e ressurreição que espelhava os ciclos da natureza, Ele oferecia uma explicação. uma explicação e uma promessa de controle. Era muito poderoso. Então, o lance aqui não é só que Baal era um deus da chuva, é que a religião de Yahvé, naquele momento, talvez não tivesse uma resposta tão imediata, sabe? Sei. A fé em Yahweh exigia uma confiança de longo prazo, enquanto Baal oferecia tipo uma solução para a seca de amanhã. É uma oferta muito tentadora. Exatamente. Era uma teologia que respondia às necessidades mais básicas. E essa rivalidade não era sutil. A Bíblia retrata isso de forma épica. Com certeza. O exemplo máximo é a história do profeta Elias no Monte Carmelo. Clássico. Essa cena é cinematográfica. Elias sozinho contra 450 profetas de Baal. O desafio é simples. Qual Deus vai mandar fogo do céu para queimar um sacrifício? É o confronto final. É o clímax. E o artigo até menciona que existe uma estatueta de bronze de Baal que foi encontrada em Ras Shamra e hoje está no Louvre. Ele é retratado como um guerreiro com um raio na mão. Ele estava pronto para a briga. E ele raramente vinha sozinho. O culto a Baal estava quase sempre ligado ao de Aserá. A deusa mãe. Isso, o símbolo da fertilidade da terra, das pessoas. Ela é citada umas 40 vezes na Bíblia hebraica, o que mostra o quão popular ela era. E aqui vem um dos detalhes mais surpreendentes da fonte. Que seria? É baseado numa descoberta arqueológica em Kuntilet Ajrud. E o que acharam lá? Encontraram uns jarros antigos com inscrições que dizem, e isso é uma citação, "Eu te abençoo por Yahvé de Samaria e por sua Azerá." Pera aí. Yahvé e sua Azerá. Como se fossem um casal de deuses. Exatamente! Isso soa como se eles estivessem misturando tudo. Sincretismo puro. É a definição de sincretismo. Sugere que para muita gente comum não havia uma contradição. Eles pensavam, ok, Yahvé é nosso Deus nacional, o Deus da aliança, mas para garantir a colheita, para garantir que minha esposa tenha filhos, por que não adicionar Azerá na equação? Tentavam ter o melhor dos dois mundos. Exato. E o artigo também menciona Astarote, que é outra versão dessa deusa poderosa ligada à fertilidade e à guerra, e que até o rei Salomão teria cultuado. Você mencionou que até o rei Salomão se envolveu nisso. Sim. Isso me leva a pensar que o problema não era só do povo lá no campo. Essa questão chegou aos mais altos níveis de poder, não é? Chegou ao centro do poder. E isso muda completamente o jogo. Deixa de ser crença popular. E vira política de Estado. Exato. O artigo foca muito em Salomão. Diz que, na velhice, ele construiu altares para deuses estrangeiros para agradar suas muitas esposas. Que vinham de outras nações. Menciona especificamente Quemós, o deus de Moabe, e Milcom, dos Amonitas. Do ponto de vista político,
Parece até uma jogada inteligente, diplomática. Uma jogada de diplomacia que, segundo a narrativa bíblica, teve um custo altíssimo. Se a gente conectar os pontos, a fonte é clara. Essa tolerância política é apresentada como o começo do fim. Como assim? A corrupção religiosa do Estado leva diretamente à fragmentação política, a divisão do reino em dois, Israel no norte e Judá no sul, logo após a morte de Salomão. É uma consequência direta disso. É descrita como uma consequência direta dessa infidelidade. Uau! Então, na prática, a Bíblia conta que essa decisão de ser diplomático foi o que começou a estragar tudo. Uma aliança de casamento que deveria fortalecer o reino acaba sendo o estopim para ele se partir ao meio. O efeito dominó é brutal. Nossa! E a história não termina aí. Várias gerações depois, a gente vê um movimento contrário. Os reis reformadores. Isso, como Josias, o livro de Reis descreve a campanha dele quase como uma limpeza. Ele sai destruindo sistematicamente esses mesmos altares que Salomão construiu, numa tentativa desesperada de purificar a nação e restaurar a aliança original. Ok, mas nem todos esses cultos eram sobre política ou agricultura. Alguns tinham um lado bem mais sombrio. E é aqui que a coisa fica perturbadora. Vamos falar de Moloque. Moloque é uma figura realmente sombria. Era uma divindade dos amonitas associada ao fogo e conhecida pela prática mais chocante de todas. O sacrifício de crianças. Exato. A Bíblia descreve o ritual como passar os filhos pelo fogo, que acontecia num vale perto de Jerusalém, o Vale de Inom. Isso é algo que eu nunca entendi direito. Num mundo onde filhos eram essenciais para a sobrevivência, para o trabalho, para o futuro, o que levaria uma sociedade a uma prática tão extrema? O que Moloque prometia? E essa é a grande questão. E a fonte nos dá uma nuance aqui. Alguns estudiosos debatem se era sempre um sacrifício literal, com a morte da criança, Ah, entendi. ou se, em alguns casos, poderia ser um ritual de purificação ou consagração, onde a criança passava perto do fogo. Mas acontecia de fato? Sim, o artigo é firme ao dizer que a arqueologia, especialmente em lugares como o Tofete de Cartago, na Tunísia, O que eles acharam lá? milhares de urnas com restos de crianças. A arqueologia confirma que o sacrifício infantil era uma prática real no mundo antigo. A promessa provavelmente era de favor divino extremo em tempos de crise desesperadora, uma guerra, uma fome. O sacrifício supremo pelo benefício máximo. E o texto menciona que essa prática não era exclusiva de Moloque. Deuses como Anameleque e Adrameleque também exigiam isso. Nossa, e nesse universo de rituais, existe uma figura ainda mais misteriosa que o artigo destaca. Azazel. Sim, Azazel. O curioso sobre ele é que não era um deus para ser adorado. Ninguém pedia coisas a ele. Como assim? Não entendi. No ritual mais sagrado do judaísmo antigo, o dia da expiação, o sumo sacerdote pegava 2 bodes. Um era sacrificado a Yahweh, E o outro? o outro, o famoso bode expiatório, era levado para o deserto e solto para Azazel. A ideia era que esse bode carregava simbolicamente todos os pecados do povo para longe, para o ermo, para essa entidade, Que ninguém sabe o que é. até hoje. Um demônio, um anjo caído, ou talvez só o nome de um lugar inóspito. É um mistério. Fascinante. Então não era uma divindade a quem se pedia favores, mas uma entidade para quem se enviava o que era ruim, o lixo espiritual da comunidade. Exato. Mostra a complexidade daquele mundo. Bom, o artigo ainda passa por vários outros deuses, cada um mostrando um tipo diferente de conflito, né? Vamos dar uma olhada em alguns? Que tal Dagon, o deus dos filisteus? Dagon, o principal deus dos filisteus, os grandes adversários militares de Israel no início. Ele era frequentemente visto como um deus da agricultura, às vezes representado como meio homem, meio peixe. E a história dele com a Arca da Aliança é ótima. Quando os filisteus capturam a arca, eles a colocam no templo de Dagon como um troféu. Aham. A cena é quase cômica. Eles chegam de manhã e a estátua do deus deles está caída de bruços, como se estivesse se curvando para a arca. Uma humilhação. Eles a levantam e no dia seguinte, ela não só caiu de novo, como se quebrou toda, com a cabeça e as mãos arrancadas. É uma humilhação teológica completa. É a narrativa mostrando, de forma bem visual,
o poder de Yahweh sobre os deuses inimigos. Séculos depois, no Novo Testamento, o conflito muda Deixa de ser militar. e vira cultural, econômico, e aí entra Artemisa. A Diana dos romanos. O culto dela em Éfeso era gigantesco. O templo dela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o artigo conta como a pregação do apóstolo Paulo lá causou um tumulto. Um tumulto generalizado. O problema não era só teológico. Os ourives de Éfeso faziam uma fortuna vendendo pequenas estátuas de prata de Artemisa. E quando Paulo começa a pregar contra a idolatria, eles veem seu modelo de negócios ameaçado. Exatamente. O líder deles incita a multidão, gritando: "Grande é a Artemisa dos Efésios." A religião ali estava totalmente amarrada à economia local. O que nos leva aos pesos pesados da política da época. Os deuses dos grandes impérios. Bel, ou Marduk, o deus principal da Babilônia. E Nebo, o deus babilônico da sabedoria, da escrita, o nome dele está em Nabucodonosor. Verdade. Para Israel, esses não eram deuses de vizinhos. Eram os deuses da superpotência que os conquistou e os levou para o exílio. Adorá-lo seria o ato final de assimilação e derrota. Por isso os profetas. Por isso, profetas como Isaías e Jeremias zombam deles, dizendo que no dia da queda da Babilônia, essas estátuas seriam só carga pesada, bagagem inútil carregada por animais cansados. Então, se a gente junta tudo isso, o que temos? A história de Israel é uma queda de braço constante. Constante. De um lado, essa ideia radical, única, de um só Deus. Do outro, um mundo politeísta vibrante, com deuses para cada ocasião. Para a chuva, para a guerra, para a política, a tensão estava em tudo. E a conclusão principal que a fonte nos oferece é esta: o monoteísmo não era o padrão. Não era o óbvio. Na antiguidade, ele é a anomalia. Era uma ideia estranha, radical. Sei. A persistência dessa crença, apesar de toda a pressão cultural, militar e econômica para se conformar, é talvez o grande milagre da narrativa bíblica. Entender a sedução de Baal nos ajuda a ver o tamanho real desse desafio. Não era fácil ser monoteísta. Definitivamente não. Isso nos deixa com uma última provocação, um pensamento para levar conosco. Sim, o artigo detalha essa longa história de como crenças pagãs foram combatidas, mas às vezes também absorvidas por Israel. Isso levanta uma questão para hoje, né? Qual seria? Como as culturas modernas navegam essa linha tênue entre absorver influências de fora e preservar uma identidade central, seja essa identidade religiosa, nacional ou até pessoal. Onde é que termina a integração cultural e onde começa a perda da própria essência?